Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui Mário Del Guercio, mais uma vez neste Conecta Gospel, rouco, mais uma vez a gente fala tanto aqui que a gente fica rouco, nesse Conecta Gospel para mais uma conversa que tenho certeza será agradabilíssima com o Eli Barbosa, o pastor Eli Barbosa. Ele vai me contar um pouco sobre ele, vai contar para você sobre ele. E antes de qualquer coisa, eu lembro a você que se você gostar da nossa conversa, que você deixe o seu joinha, o seu like ao término dessa entrevista, que você se inscreva no canal e mais ainda, agora estou começando a ficar exigente, né? Se você tiver dúvidas, perguntas, comentários ou testemunhos, fique à vontade para colocar aí nos comentários que nós vamos ler todos eles e isso nos servirá de inspiração para as próximas conversas. De repente você quer saber alguma coisa do pastor Eli que ele não comentou, a gente vai depois convidá-lo novamente para vir tratar desse tema, caso ele seja público ou pertinente, mas o seu comentário, a sua sugestão serão muito bem-vindos, tá bom? Então, já que o nosso tempo costuma ser curto, né, quem é o pastor Eli Barbosa? Muito bom estar com vocês, muito bom participar desse momento aqui, conversando um pouquinho sobre a vida ministerial, sobre a vida cristã, sobre a cidade, sobre os dilemas. E eu sou o pastor Eli Barbosa. Normalmente as pessoas me chamam de Eli, a gente não carrega tanto o rótulo em si. Sou casado... Patente, né? Pois é. Eu tenho um amigo que normalmente quando ele chega para visitar um lugar, uma casa, na portaria pergunta o nome dele, ele coloca pastor fulano de tal, né? Eu digo, seu nome é pastor mesmo, fulano de tal? Mas enfim, eu sou casado há 20 anos com a Lídia, nós temos 2 filhas, a Sara de 15 anos, a Rebeca de 11 anos, e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, já há praticamente 15 anos também. É uma boa estrada. E antes disso a gente também teve toda uma construção, né, uma caminhada, uma trajetória, um preparo para até chegar ao período de ordenação, mas eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas me considero um sorocabano. Somos dois. E eu amo aqui essa cidade e é muito bom. E essa vocação pela vida religiosa, como que ela brotou? Porque você teve que estudar bastante para isso, né? Sim. O mais interessante é que o meu processo de chamado, que tem a ver com uma vocação que está ali intrínseco no coração, né, e convivia comigo há muito tempo, aconteceu num momento muito interessante onde eu desejava ainda me tornar um jogador profissional de futebol. Eu tinha ali por volta de 18, 19 anos e eu recebi uma proposta, digamos que indecente, de um clube em São Paulo para me profissionalizar, porém eu precisava adulterar os meus documentos. E te apontando para uma coisa errada. Justamente. E nesse momento, eu já namorava a Lídia, minha esposa, nesse momento eu precisava tomar uma decisão e eu fui para uma igreja que eu não conhecia, na cidade de Indaiatuba, fiquei quietinho lá, participando de um culto e ali eu fui tocado de uma forma diferente por Deus, sobre eu não seguir o que eu achava que era um caminho, um sonho, mas seguir um caminho e um projeto de Deus para a minha vida. E acabou fazendo sentido. Nesse período eu fazia o curso de publicidade e propaganda, de comunicação social, me formei nessa área de comunicação. Somos dois também dessa área. Pois é, e aí depois de um período é que eu fui fazer teologia, aí foi a caminhada um pouco mais árdua, que é o processo dentro da denominação que eu nasci. Minha mãe, meu pai também, da mesma denominação, já eram presbiterianos, minha avó, então a gente vem de uma linhagem de 4 gerações presbiterianos, porém, sempre eu tive uma relação muito harmoniosa com várias denominações, com vários... Seus pais também eram líderes da igreja ou só frequentavam a igreja? Eles participavam, tinham ministério também, mas meu pai mais na área de diaconia, minha mãe ajudando no ensino das crianças, mas não ministério pastoral, né? Mas a partir dos 19 anos, essa questão mesmo de vocação ministerial foi se tornando mais forte. Depois de terminar a faculdade de comunicação, aí ingressar para a faculdade teológica, que aí foi
um novo tempo. Você juntou as duas competências, a arte de se comunicar... Que tem tudo a ver. Junto com a parte Justamente. de transmitir a palavra. Justamente, tem tudo a ver. Eu tinha um desejo de largar a minha faculdade de publicidade pela metade, para cursar algo na área de teologia, de missões e tal. E eu me lembro que na época o meu pastor aqui em Sorocaba falou, para que isso? Né? Uma ferramenta tão positiva, você tá galgando hoje você aí... lidera toda a tecnologia de comunicação atual da igreja? Veja bem, eu trabalhei muito na área de comunicação com a igreja. Hoje meu ministério não é mais focado na igreja local, eu trabalho em outras frentes de ministérios. Mas enquanto eu estive em igreja local, tanto em Sorocaba como também em Manaus, onde eu morei por 5 anos, eu trabalhei com as houses, né? Nós tínhamos agências internas dentro da igreja para trabalhar a parte de comunicação. E eu costumo dizer que depois de 20 anos de formado, eu não sou mais um publicitário tão antenado com as atualidades da comunicação. Dá, né? Porque, difícil. Muito Mas na parte eclesiástica eu acompanhei bastante e pude trabalhar muito com isso. É diferente do mercado como um todo, mas na parte da igreja em si, eu utilizei muito da ferramenta da publicidade e vale demais. Que bom, pelo menos então o que nós estamos fazendo aqui, além de ser uma coisa da sua área, você sabe a importância que isso tem. Sem dúvida. Né? Como eu disse nos bastidores, pouco antes de nós começarmos essa transmissão, era para a gente se conhecer, já nos identificamos bastante, porque ambos somos de comunicação, eu também sou jornalista e publicitário, né? Eu não entrei para a vida ministerial, mas Deus está me empurrando aqui numa função diferente. Né? Ele costuma fazer assim. Ele costuma fazer, então eu já estou entendendo que está vindo um chamado aí qualquer, né? E eu estou gostando muito do que eu estou fazendo. E o motivo de nós estarmos aqui, como eu disse ainda há pouco, era poder conhecer essa sua tranquilidade, está me passando aqui uma energia muito positiva. E até para quem nos assiste, e espero que muitos jovens estejam assistindo também, eu tenho curiosidade para perceber que a vida ministerial não é um bicho de 7 cabeças como muitos imaginam. Né? Eu estou aprendendo isso. Tem lá os seus obstáculos, com certeza. Né? É uma profissão que tem todas as dificuldades. Eu acho que como um médico que tem que lidar com a dor de terceiros e trabalha para poder curar essa dor, né? Deve ter sucessos e fracassos como um médico que perde um paciente, né? Ou que encontra a cura para esse paciente, né? Eu acredito que essas emoções devem ser muito fortes para justificar esse empenho por tantos anos numa atividade desse tipo, né? É verdade. A pergunta é óbvia, se você gosta do que você faz, com certeza você vai dizer sim, que claro, sim, né? Claro. O que mais te dá prazer nesta jornada? Eu me lembro de uma situação há mais ou menos uns quase 20 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás. Eu fazia um trabalho numa comunidade, no Aparecidinha, no Jardim Monteiro. E nós tínhamos um trabalho com várias crianças, adolescentes. E na época eu tinha 3 anos de casado, mais ou menos, estava fazendo o curso de teologia para me tornar um pastor, estava num período ali de preparo. E um adolescente virou para mim e falou assim, um dia eu quero ser igual a você. Um dia eu quero ser também um pastor. Legal isso. E aí eu falei, puxa, eu acho que tá valendo a pena o investimento aqui com esse pessoal e tudo mais, porém eu não me contive. Eu perguntei para ele, mas por quê? E ele falou assim, porque você tem uma boa roupa, você tem um carro, você se veste bem, você tem dinheiro para comer. Putz, isso foi uma pancada. Foi uma pancada muito forte. E eu falei, Deus, não é isso. Não é para isso. Essa bate fundo. Essa bateu forte. Mas, quase, 15, 17 anos depois, esse jovem ele está firme na igreja, casado, tem o seu emprego, tem seu carro, tem sua família, tem o seu carro e tudo mais. Ele não é pastor, mas o que valeu foi a nossa caminhada. O que valeu foram os valores, foram os princípios. Mesmo que ele tivesse uma motivação diferente da qual um pastor tem para servir, para trabalhar, para entregar esse tempo para Deus, valeu. E isso talvez permeie um pouco do nosso coração pastoral.
Então, o que motiva a permanecer é, de fato, primeiro, servir a Deus, é a maior motivação. Segundo, servir as pessoas. Você usou a expressão servir a Deus. Muitos que eu converso, eles estão sempre com Jesus em primeiro plano. Eles estão pensando nos ensinamentos de Jesus e você falou servir a Deus. Você segue a mesma linha onde a prioridade maior, obviamente Deus é mais superior, ou o foco está em cima de Cristo? Eu creio na Muita gente confunde, né? Tem gente que acha eu que creio num Deus que é um só, que é um Deus trino. Eu creio na Trindade Santa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando eu falo servir a Deus, para mim é servir a Deus, servir a Cristo e servir o Espírito Santo. É claro que... Não são a mesma pessoa. Na verdade, são 3 pessoas numa só. E esse conceito de trindade é uma palavra que nem na Bíblia aparece, mas é uma palavra muito discutida na teologia. Para um presbiteriano, ou talvez um batista, um assembleiano, são questões tranquilas de se compreenderem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando eu digo que eu tenho um anseio por servir a Deus, é servir a obra de Deus, que inclui o trabalho de Cristo, que foi o Deus encarnado na terra, que é o Deus que está assentado no trono celestial, que faz parte também do projeto de quando Cristo sobe aos céus, o Consolador, o Espírito Santo, é enviado para morar dentro dos nossos corações, ou seja, Deus habitando em nós. Então, para mim, é como se a gente estivesse falando de uma mesma situação, apesar de entender que cada qual tem o seu papel, sendo Deus. 3 pessoas, num só. Entendi. Mas é um assunto que seria um dia só para isso. Um dia só para isso, O convite já está feito. Ah, sim, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Pastor, antes de começarmos, eu até fiz uma pergunta e eu vou repeti-la agora no ar. Sim. Que é uma orientação que a gente pede, que nós estamos pedindo a todos que aqui estão vindo nos visitar. Nós estamos num momento crítico do nosso país, existe uma tensão muito grande, a política tomou conta do nosso país. E a gente sempre diz que religião, política e futebol são coisas que não se discutem, né? Porque isso dá pano para manga. E às vezes sai até morte por causa disso. Infelizmente. Né? Mas eu entendo que elas também são interligadas, né? Quando o objetivo é praticar o bem. E qualquer uma delas sendo mal utilizadas, como a gente tem igrejas fake também, né? Tudo tem fake agora, a mensagem fake, o texto fake. A gente tem igrejas fake, né? O cara cria uma igreja para ganhar dinheiro, ele monta lá, fala, deixa eu falar em Jesus aqui, receber o dízimo, pegar essa grana toda e pronto, resolvi minha vida, que é lamentável, né? A grande maioria não é assim, né? Mas infelizmente existe, eu não sei quais são, mas a gente sabe que existe. É verdade. Né? E existem também políticos bons e políticos ruins. Só que o trabalho dos políticos, né, assim como a das igrejas, pode afetar em muito a vida de todos nós. Né? E a gente só consegue corrigir esse rumo depois de 4 anos. E esse estrago pode ser rápido. Né? Então, aproveitando a sapiência de quem lidar com a população, desde os mais abastados até os menos favorecidos, temos aqueles que são extremamente cultos, né? O senhor, como líder, um dos líderes da igreja, teve todo o preparo para isso, né? Não só de vida, mas também de estudo, né? Que eu imagino que seja o resultado de estudo de vários anos de muitos outros líderes que foram resumidos em livros para que você possa acumular esse conhecimento e habilidade de doutrinar ou de ensinar, né? Sim. Eu tomo uma liberdade de pedir uma ajuda no sentido de nos ajudar a discernir. Discernir o quê? Nós temos direito a 2 votos. Um para prefeito e outro para vereador. Não vamos dar nomes aqui, não é essa a questão. A pergunta é, o que eu devo fazer, ou que coisas eu devo observar ou procurar saber para poder separar o joio do trigo? Como que eu escolho um candidato ou candidata a prefeito ou a vereador ou vereadora, tá? No meio de tantos, né?
que são mais de 400, sendo que, ao mesmo tempo, estamos no meio de um tsunami, né, político, social, econômico. O país está de pernas para o ar. Temos pessoas desesperadas porque a economia está para sair dos trilhos. Ou tem aquele que também tira proveito dessa situação, né? Deixa eu ganhar o máximo que eu posso agora, depois eu me mando daqui. Ou eu estou entrando nessa função apenas como trampolim, estou entrando como vereador para sair como deputado daqui a 2 anos. Ele não está muito preocupado com a população, ele está preocupado em usar um trampolim para um cargo mais seletivo, mais elevado, sabe lá com que objetivo, né? Que conselho o senhor daria para o rebanho, no sentido de, olha, segundo o que o livro mágico nos diz, né, eu acho que você tem que considerar essas coisas. Cabe a quem está nos assistindo, né? Se é claro, sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas eu entendo que dentro da sua doutrina devam ter alguns indicadores que a pessoa possa seguir para que ela possa ter uma boa escolha. Ela vai escolher, não sou eu nem o senhor. É verdade. Mas ela vai levar em consideração alguns indicadores que possam iluminar essa decisão. Essa é a minha pergunta. Tá. Você citou algo que é muito latente já, talvez nos últimos 8, 10 anos, a gente tem uma polarização ferrenha na nossa nação, que tem dificultado muito entrar nesse assunto, dialogar, está tendo muita discussão, famílias estão se dividindo, empresas estão se dividindo, igrejas estão se dividindo, então está todo mundo se dividindo, fala muito em lacração, e o que eu mais tenho dificuldade, eu vou começar construir meu pensamento baseado nisso, é quando a igreja ela estabelece um representante para que esse representante possa governar em prol da igreja. Então, eu enquanto cidadão, que eu não consigo me desvincular do fato de ser um pastor, mas eu tenho dificuldade quando a igreja busca esse... Então, pensando, ou construindo meu pensamento baseado nessa questão onde a igreja busca salvadores da sua pátria, talvez um primeiro aspecto seja isso falando para quem é cristão. O primeiro aspecto é a gente se lembrar que nós já temos um Salvador. Que é único. Que é único. Esse Salvador, ele já fez a obra mais impressionante que poderia se fazer, porque ele morreu por nós, ao 3º dia ressuscitou e ele está vivo. Então, e ele governa o universo. Então a gente tem um governador. Agora, é óbvio que a gente não vive alienado. Nós vivemos nessa terra, nós trabalhamos, pagamos impostos, temos direitos, temos deveres. E nesse sentido, o que eu entendo, pensando nos valores que eu trago enquanto Bíblia, é que nós precisamos buscar pessoas que não necessariamente sejam evangélico com evangélico, católico com católico, ou espírita com espírita, ou ateu com ateu, mas pessoas que carreguem os mesmos princípios e valores que eu busco, que eu entendo ser coerente, e isso tem a ver com capacitação, isso tem a ver com preparo, isso tem a ver com um olhar para o povo, isso tem a ver com a sua introdução, onde a gente percebe que na maioria das vezes, ou em muitos casos, não generalizando, existe muito mais um interesse pessoal de poder, de crescimento, de autopromoção, de ganhar, enfim. Verdade, né? Então, quando eu me preparo para buscar alguém ou conhecer um candidato para votar, eu preciso, no mínimo, buscar saber o que essa pessoa está apresentando de propósito, o que essa pessoa está apresentando como um ideal para a cidade. Para o último minuto para pegar um papel que está no chão. Não, na verdade, isso mostra a falta de preparo. E todo povo tem, muitas vezes, na maioria das vezes, o político que merece. Então, se a gente caminha na ignorância, a gente vai votar ignorante e a gente vai escolher ignorantes. Então, essa é a grande
grande probabilidade. Mas não é essa a principal estratégia que os QIs não utilizam? Sim, claro. A gente, infelizmente... Quanto menos eles souberem, mais fácil permanecer. Infelizmente. Agora, em se tratando de polarização, e infelizmente a igreja também se dividindo por conta disso, nós não precisamos de um político de estimação, nem de um Messias, de um salvador da pátria aqui, mas a gente precisa de alguém que seja idôneo, alguém que seja íntegro, alguém que de fato tenha competência para responder por mim, para responder por você, pelo povo e trazer soluções públicas, políticas que a nossa cidade precisa. Então, seria simples eu dizer assim, por que não escolher um pastor para ser o vereador ou o prefeito, uma Porque pastora? Talvez o pastor ele tenha o conhecimento da Bíblia, aí eu estou respondendo por Mário. Sim. Ele tem o conhecimento da Bíblia, ele tem o contato com Jesus, mas talvez ele não tenha a noção de gestão pública. Exatamente. Mas a igreja, em muitos casos, não pensa assim. Em muitos casos, a igreja pensa assim, precisamos de um representante para responder por nós. Então, a igreja está interessada em si mesma. Todos escorregam nos mesmos problemas. Enquanto a gente precisa se preocupar com o povo, com a cidade, com a população. Então, na minha simplicidade, na minha ignorância, eu não sou o mais preparado politicamente para falar sobre o assunto, mas enquanto pastor, enquanto cidadão, eu creio que eu posso votar numa pessoa que não professa a mesma fé que eu, não tem problema nenhum, desde que eu perceba que essa pessoa e eu entenda que essa pessoa ela tem objetivos claros de melhorias para a cidade, de pautas que eu acredito serem pautas necessárias, coerentes, como eu penso, como eu creio. Não necessariamente tem que ser para beneficiar a igreja. Isso é estranho, porque a igreja e o Estado juntos, a Idade Média já mostrou que deu muito errado lá atrás. Então, essa é uma... E muita coisa da história foi apagada por esses interesses. Né? Pois é. Gente, rápido, preciso e de uma profundidade incrível. Pastor Eli, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos, mas o senhor realmente me tocou profundamente. Né? Eu até conversei aqui há pouco. Em poucos minutos, o senhor me deu uma quantidade de informação assim, imensa. Não, eu que estou aprendendo aqui. E uma aula. Eu agradeço a aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem no que foi dito, né? Vocês vão tomar decisões na vida de vocês. Você que está em dúvida se vai para uma igreja A ou igreja B, aproveite para destrinchar os nossos programas, para comparar uma com a outra. Todas são maravilhosas. Eu aqui estou num dilema, porque eu estou encontrando gente fantástica aqui. Então, se você gostou da nossa entrevista, lembre-se de deixar o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, que isso nos ajudará não só a estar em contato com você mais vezes, mas fazer com que a internet divulgue mais esse trabalho para outras pessoas, né? E marque o sininho, porque nas próximas entrevistas você será um dos primeiros a saber assim que ela for publicada. Beijos, meninas, abraço aos rapazes. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário. E até o próximo Conecta Gospel.